Aos 20 anos de idade, o Savinho é o novo reforço brasileiro do Manchester City, uma contratação potencialmente muito interessante dentro de campo e já razoavelmente controversa quando se olha para o modelo de negócio. Vamos começar com o campo e bola e por que é uma contratação com um potencial muito interessante para o Manchester City e, claro, para o próprio Savinho. O atacante brasileiro, para quem está um pouco desligado, ele vem de uma temporada mágica pelo Girona, tá? Que conseguiu uma vaga na Liga dos Campeões via terceira colocação de La Liga, mesmo com o segundo menor orçamento de todo o Campeonato Espanhol, algo absolutamente inacreditável e de difícil comparação ao longo aí das últimas décadas do futebol europeu. Realmente algo muito grande que o Girona conseguiu, muito via o Savinho, que foi o grande jogador do Girona nessa competição, que foi o fio condutor dessa temporada, repito, mágica do Girona na primeira divisão espanhola. Apenas a segunda temporada do Girona depois de conseguir o acesso para a elite do futebol espanhol, lembremos. Ele entregou, o Savinho, 10 gols e 9 assistências nessa campanha dentro de La Liga, e para além desses números, tenho aqui que mostra o encanto que ele traz de um driblador nato, né? Um cara que se encaixa no estereótipo do jogador brasileiro, do atacante que vem do futebol brasileiro. Ao lado do Nico Williams, o Savinho foi quem teve a maior porcentagem de acerto de dribles em todo o campeonato espanhol, tá? Maior porcentagem de acertos de dribles por partida. Ficou à frente, inclusive, de nomes como Vinícius Júnior, do Real Madrid, e Lamine Yamal, do Barcelona. Saindo um pouco do campo e bola e entrando na parte controversa, fora do gramado, por que essa é uma transferência que suscita uma discussão sobre o estado do futebol mundial, mais especificamente do futebol europeu, né? Vamos recordar a trajetória do Savinho desde que ele sai do Galo, lembrando que ele estreia com 16 anos de idade pelo Atlético Mineiro em 2020. Você vê que é importante quando o talento ele fura a fila e tem que jogar mesmo. Mas enfim, ele é vendido 2 anos depois, com 18, em 2022, tecnicamente para o Troyes, um clube que faz parte desde 2020 do Grupo City. A venda na época foi por 6,5 milhões de euros. Então, o Savinho ele faz parte do Grupo City, mas tecnicamente a venda é para esse clube pequeno do futebol francês. Aliás, foi o maior valor da história das transferências pagas pelo Troyes. Sabe quantos jogos o Savinho fez desde então por esse clube francês? 0. Por quê? Ele é comprado pelo Troyes, mas imediatamente ele é emprestado pelo Grupo City para o PSV dos Países Baixos. Fica lá uma temporada, joga pouco, tem algumas lesões, não dá tão certo. E na temporada seguinte, a temporada passada, ele é emprestado para o Girona, que também faz parte do Grupo City. O PSV não, mas assim como o Troyes, o Girona faz parte do Grupo City. E agora, quando é para ele voltar para o Troyes, ele é vendido pelo Troyes, que faz parte do Grupo City, para o Manchester City, que evidentemente é a joia da coroa do Grupo City. Então, cara, desde a compra recorde da história do Troyes, o Savinho não fez nenhum jogo e o Troyes teve 2 rebaixamentos seguidos e nesse momento se prepara para disputar a terceira divisão francesa e a torcida já fez alguns protestos contra a gestão do Grupo City. É complicado, né? É uma situação que a UEFA está tentando evitar que volte a acontecer. É aquela velha história, né? Para cada placa específica proibindo alguma coisa que você vê, é porque tem uma história. E a UEFA tenta criar regras em situações que ela não conseguiu antever ou que ela não conseguiu colocar obstáculos suficientes. E agora ela está tentando. Com a multiplicação dos grupos multiclubes, como o Grupo City, a UEFA, né, tem tentado criar barreiras para evitar situações como essa do Savinho e do Troyes. Por exemplo, para segurar o movimento de clubes do mesmo grupo disputarem a mesma competição, o que colocaria inclusive em xeque a idoneidade dessas partidas, né, entre clubes do mesmo grupo. E também sobre empréstimos, sobre transferências. Em maio, a UEFA inaugurou uma regra
que tenta colocar mais obstáculos em negociações entre clubes do mesmo grupo, por exemplo, Troyes, Girona e Manchester City. A questão é que essa transferência não foi bloqueada porque ela é anterior à criação dessa regra, portanto, ela recebeu o sinal verde. O caso Savinho, por exemplo, se fosse hoje, ele não poderia acontecer, segundo as regras da UEFA, tá? O Atlético Mineiro ainda tem 12,5% dos direitos econômicos do Savinho, além de 1,7% do mecanismo de solidariedade da FIFA como clube revelador do atleta em questão. Somando essas duas porcentagens, olhando para os 25 milhões, né, e não olhando para os 15 das metas, o Galo tem direito a cerca de 3 milhões de euros. Desses 25, o que imagino que